Boa tarde, obrigado pela presença de vocês, obrigado ao Correio, Mariana, Cibele, Alexandre, Marcos, Juliana e Tiago. Por que nós estamos aqui, gente? Por que o Correio, esse importante e mais tradicional veículo, abre esse espaço para a gente? Porque nós temos hoje, nas escolas públicas, depois eu vou pedir para o Marcos me passar os dados das escolas particulares, nós temos no Distrito Federal, 2.900.000 habitantes, e nas escolas, 500.000 pessoas. Hoje, quando o turno acabar, 18h30, 500.000 de estudantes, 500.000 pessoas terão passado pelas escolas. E a gente, vocês jornalistas, que cobrem a cidade todos os dias, sabem a diferença quando essas 500.000 pessoas entram de férias. O trânsito melhora, o trânsito flui, porque nós não temos ônibus escolares, vans, e os pais e as mães, as famílias levando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessas 500.000 pessoas, se você multiplicar mais ou menos por 4 os seus familiares, são 2 milhões de pessoas que são impactadas pelas ações desenvolvidas nas escolas públicas, né? E aí, eu, que tenho 49 anos, hoje me vejo num evento falando também de tecnologia. Me cobraram, quando eu terminei o ensino médio, antigo segundo grau, o que o mundo esperava de mim? Que eu tivesse debaixo do braço o diploma de ensino médio e, embaixo do outro braço, o diploma de datilografia. Era isso que o mundo esperava de mim. Eu estaria pronto se eu soubesse dar não sei quantos toques por minuto sem errar. E hoje, os alunos que nós atendemos nem sabem o que é isso. Uma máquina de datilografia é realmente para eles uma peça de museu. E eu tive uma em casa. Então, nós vivemos transformações muito grandes, né? Nós somos do século passado, nos formamos numa escola secular, do ponto de vista das ideias. A escola não mudou muito no Brasil, desde que ela chegou aqui. Ela até hoje é feita em salas de aula, repartidas, quadradas. Ela não mudou muito conceitualmente. O que mudou? Chegou a internet, chegaram equipamentos, mas conceitualmente ela é a mesma, por uma lembrança que nós temos do tempo em que nós estivemos lá nos bancos escolares. Tá bom? Eu vou pedir, então, para projetar a minha apresentação. É rapidinha, só são três slides. Eu trouxe um primeiro gráfico e chamei assim, o Brasil em um gráfico. Eu transformei os 524 anos do Brasil num gráfico. Eu peguei o ano de 1500, sem entrar na polêmica se foi descobrimento, achamento ou invasão. A gente podia discutir isso, mas não é isso agora, tá? E transformei os 524 anos num gráfico, onde vocês veem uma fatia bem grande em azul e uma fatia rosa, um pouquinho mais que um quarto desse período de 524 anos. E aí vou passar para vocês, quando eu levo esses gráficos e tenho mais tempo, eu provoco mais para as pessoas tentarem adivinhar o que são essas duas porções, mas aqui nós só temos 15 minutos, eu vou mostrar o gabarito para vocês, tá bom? Desse nosso tempo histórico, de 524 anos, 388 anos pautados na escravização, contra apenas 136 anos de pós-abolição. Por que eu trago esses dados, gente? O painel, o futuro da educação, eu não posso pensar o futuro da educação sem olhar para o nosso recentíssimo passado. Olha ali, 126 anos de pós-abolição, qual o marco daquele tempo? A Lei Áurea de 1888. E aí a gente vê novelas, filmes, tratando da abolição, como não tinha computador, as pessoas se vestiam daquele jeito, nós ficamos pensando que aquilo faz muito tempo, não faz. São só 136 anos. Quem for bom de matemática, faça uma conta de cabeça. Eu tenho 49 anos, vamos arredondar para 50. Quando eu nasci, em 1975, a Lei Áurea tinha apenas 80 anos, 87 anos. Quando a minha mãe, a dona Leia, nasceu, em 1948, a Lei Áurea tinha apenas 60 anos. E aí, eu estou indo buscar os dados dos meus avós, bisavós,
tataravós, para, da próxima vez, trazer os dados com a data de nascimento deles. Então, isso é um passado recente, e eu não posso pensar o futuro da educação quando eu tenho um passado desse. Por isso, eu concordo um pouco com o Alexandre, e a gente tem que ter cuidado com o Francisco Tiago, o cuidado que a gente deve ter com algumas comparações. Os países que o Marco citou, que realmente têm projetos maravilhosos, não tiveram esse passado. Esse passado em azul, gente, ele cria mazelas, sequelas que nós estamos discutindo hoje. Olha ali, vocês viram que eu coloquei 136 anos e coloquei com asterisco, esse asterisco diz respeito a políticas públicas brasileiras adotadas depois da Lei Áurea que retardaram o ingresso da população negra na sociedade. Vou dar alguns exemplos. Aqui, na província de Goiás, escolas proibindo a matrícula de crianças negras. No sul de Minas, a população negra podendo estudar, mas só à noite, nos cursos profissionalizantes. Um momento histórico em que o curso profissionalizante era muito ruim. Não é como hoje. A roupagem era diferente. Você ia aprender por aprender, a bater, a parafusar, sem nem saber qual era a importância daquilo numa cadeia produtiva. No Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, perdão, o samba, a capoeira, o culto às religiões de matriz africana, tudo isso taxado na lei de vadiagem. A lei de vadiagem que existia sendo usada de forma incorreta para criminalizar as manifestações culturais e religiosas do povo preto. No mesmo Rio de Janeiro, autoridades dizendo que só podiam andar no bondinho, que era o grande meio de transporte da época, quem tivesse sapatos. Ex-escravizados não tinham sapatos. Até hoje sapato é caro, gente. A gente até encontra uma camisetinha boa e barata, uma blusinha, mas sapato não. Mesmo os sapatos mais baratos são caros. A polícia abordando nas ruas do Brasil ex-escravizados e exigindo deles documentos de identificação. Eles não tinham documento de identificação. Para onde eles foram, para onde eles iam sendo levados? Para as cadeias. Aí as cadeias começam a ter no Brasil uma cor majoritária. Certo? Eu trago esse passado em azul, porque ali, gente, tem muitas coisas. Quando a escola chega no Brasil, ali no período em azul, era uma escola só para meninos, homens, meninos brancos. Nem as meninas brancas aqui estariam. Só depois vocês puderam entrar, mas para aprender certas profissões, as profissões do cuidar, o magistério, as profissões para trabalhar nos antigos sanatórios, para cuidar das pessoas com doenças mentais, nos asilos, para cuidar dos velhinhos, porque a mulher nasceu para cuidar. Essa é a ideologia. Enquanto nós, quer dizer, os homens, estudando engenharia, arquitetura, matemática, indo para fora. Por isso que este ano, em 2024, se noticiou que, em uma dessas grandes obras do GDF, uma mulher, uma engenheira, administra, dirige, é a responsável por uma grande obra. Quando o GDF anunciou isso naquela, acho que Agência Brasília, pessoas questionando se uma mulher seria capaz de tocar, de ser responsável por aquela grande obra. Por quê? Porque criou-se a ideia no passado de que engenharia era profissão de homem. Tá? E aí, por causa do tempo, vou mostrar um outro gráfico, que é esse daqui, de novo, os 524 anos. Só há 36 anos, com a Constituição atual de 88, educação é direito de todos e de todas. Nós tivemos, dos 524 anos, 488 anos em que educação não foi direito de todo mundo. Por isso, a província de Goiás pôde proibir a matrícula de crianças negras. Por isso, no sul de Minas, se pôde limitar a matrícula de pessoas negras só à noite nos cursos profissionalizantes. Por isso, também, que pessoas da minha idade ou mais nunca tiveram, na sua antiga terceira série, lá atrás, um coleguinha cego, um coleguinha cadeirante. Onde eles estavam? Nas ruas. Os que tinham deficiência estavam onde? Pedindo esmola na frente do comércio. Eles estavam fora da escola. O sistema não tinha o dever de acolher a todos, então, entre aspas, para que nós vamos trazer problemas para dentro das escolas?
Então, eu queria pedir para vocês interromperem agora a apresentação, que eu trouxe esses dois gráficos, na verdade, para fazer duas grandes provocações e, bem rapidinho, dizer para vocês que nós temos esse passado muito recente. Então, não podemos discutir o futuro da educação sem olhar, quebrando esse retrovisor, porque esse passado ele não está pronto, ele não é algo que colocamos, não é um conjunto de bugigangas que guardamos dentro de um baú. Pegamos esse baú, trancamos com a chave e jogamos a chave fora. O passado está em disputa. O passado precisa ser revisitado se queremos, se desejamos discutir o futuro da educação. Porque quando o Correio me convidou, eu fiquei pensando, gente, quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em algo melhor. Não faz sentido fazer o que a gente está fazendo hoje e o que a gente fez no passado. Não faria sentido esse painel. Se nós estivéssemos satisfeitos com a educação que nós temos hoje, se pais, mães, famílias, professores, professoras, se todo mundo estivesse satisfeito, esse painel não faria sentido nenhum. Não faz sentido discutir o futuro do que já está absolutamente bom, né? Vou trazer algo do passado, mas bem mais para cá. Em 2011, o Ministério da Educação divulga uma pesquisa envolvendo estudantes de ensino médio das escolas públicas e particulares, um estudo sobre leitura. De cada 100 estudantes de 2011 do Brasil, somente 6, isso arredondando, só 6% dos estudantes em 2011 saíram sabendo ler o que se espera de um estudante de ensino médio. Então, pesquisa feita com escolas públicas e particulares, certo? Então, claro que a gente quer combater esse exército de iletrados. É óbvio que a escola precisa formar pessoas que leiam, que escrevam, que operem matematicamente. Mas, diante do passado e do presente que a gente tem, e que a imprensa, por exemplo, escancara todo dia na nossa cara, nós precisamos, então, entender que, de fato, precisamos formar pessoas na sua integralidade, né? Pessoas que sejam capazes de fazer a leitura do que está acontecendo hoje. O que adianta uma escola hoje no DF cobrar R$7.000 formando estudantes para estudar lá fora? Nós estamos aqui realmente no atraso, gente. Nós estamos falando de Enem, de pais, enquanto escolas estão formando os seus estudantes para estudar no exterior. Mas o que adianta isso se chove, as nossas ruas alagam, eu não posso usar os meus carros, eu não posso sair, porque está tudo virado de cabeça para baixo, né? O Tiago trouxe bem a questão ambiental. Então, nós temos urgências que são urgências novas de um mundo que precisa de outra discussão. Não é mais ficar discutindo se nas escolas, como eu fiz quando fui diretor desse passado, em que, numa reunião de diretores, eu cobrei o coordenador da regional, dizendo assim, olha, fulano, não tem fita de máquina de datilografia para bater, que a gente falava, as transferências dos estudantes e as matrículas. Só que eu, que vivi esse passado, eu não posso ficar preso a ele e preciso entender de forma crítica o que está acontecendo hoje, porque essa escola de hoje precisa estar atenta, sim, à matemática, português, geografia e história, mas ao que está acontecendo hoje é urgente. Daqui a pouco não vai ter comida nem para quem tem dinheiro, nem para quem tem uma conta gorda. Vai ter escassez de comida, de água, para quem mora nas melhores casas do Distrito Federal e do Brasil, falta de energia. Então, essa escola do futuro é uma escola que precisa olhar para o que está acontecendo hoje e entender e ressignificar o que se faz nos limites de uma sala de aula, né? O que nós estamos fazendo? Para onde que as nossas aulas, os nossos projetos e as nossas ações estão conduzindo essas crianças, esses adolescentes e esses jovens? Obrigado pela atenção.